trazendo aí para vocês todas as notícias. Os veículos precisam do Flamengo, a verdade é essa. Eles precisam do Flamengo para engajamento, a gente sabe disso, né? E eles estão fazendo aí de tudo para criar uma atmosfera ruim para o Flamengo aí no jogo de volta aí no segundo jogo, né, da final do Campeonato Carioca. E eu hoje vou criticar todos eles que usam o Flamengo e fazem esse tipo de coisa. Tem canal no YouTube aí, inclusive, entrevistando ex-jogador do Flu na véspera da final aí, para defender o Mano, cara. Levando o cara para defender o Mano. Ah, mas dizer que o jogador não pode mostrar a taça na perna para o Mano. Cara, pelo amor de Deus, né? Eu vou falar com uma tranquilidade, porque eu sempre tratei ele muito bem, o coração valente lá, o Washington. O Mano começou aí tudo, ele que provocou, e você quer dizer que o Luiz Araújo tem que engolir seco? Eu sinceramente não consigo entender, né? Eu sei que você é tricolor, hoje você é comentarista de TV, foi lá no YouTube, no canal lá, sei que você está torcendo pro Fluminense, mas você é comentarista, está tendo uma opinião clubista. Vou entender porque eu também tenho, né? Respeito você como ser humano, mas, cara, não tem nada a ver isso, nada a ver. O Luiz Araújo respondeu uma provocação e ele está certo. Esse chororô de vocês está demais. Vocês todos, tricolores, influenciadores, ex-jogadores, o próprio Fluminense, clube emitir nota, cara, quando na verdade o time de vocês deveria ter uns 3 jogadores expulsos, né? Distribuíram porrada. Isso é um absurdo, tá? Então vocês estão aí tentando jogar inverter essa situação, né? Eu fico chateado pelo seguinte, cara, a gente vê aí, eu até entendo, né, veículo que a gente sabe que já tem esse histórico de atacar o Flamengo. Agora, a gente vê canal do YouTube que entrevista, youtubers de Flamengo, que entrevista jogador, entrevista tudo. Eu até entendo dar espaço, mas fazer o corte e etc e tal, e cara, é uma crítica, tá? É uma crítica porque eu gosto de vocês, mas eu acho que fazer esse tipo de corte, gerando esse tipo de situação, né? Gerando esse tipo de situação contra o Flamengo na semana, como se fosse uma verdade, como se fosse uma verdade que o Mano Menezes tá certo nessa história, e a mídia inteira embarcando nessa daí, nesse chororô do Fluminense, a mídia inteira tentando criar uma atmosfera ruim para o Flamengo, né? E pior ainda, a gente tem aqui também o jornal O Globo colocando na chamada, cara. É isso que me deixa ainda mais chateado. Leitura labial mostra que Luiz Araújo do Flamengo ironizou Mano Menezes do Fluminense. Eles botam como se tivesse começado com ele. Nunca foi à Europa. Na discussão, nos últimos minutos da primeira partida do final do Carioca, técnico tricolor, isso é a chamada deles, rebateu na mesma moeda. Calma, Romário. Ele não rebateu, não. Ele falou primeiro. Fala sério, Luiz Araújo ironizou ou respondeu? Vocês estão de sacanagem? Não é possível. Eu confio no jogador. E não precisa nem confiar, tem a leitura labial, né? Até entendo que vocês queiram criar um outro roteiro, e isso está bem claro para mim. Que o Luiz Araújo serve de motivação porque ele errou. Isso é uma mentira. Influenciadores tricolores e o clube aí chorando pra caramba, ex-jogador, né, como o Washington dando uma opinião, respeito ele dar essa opinião, mas pra mim a opinião foi clubista, né? O Luiz Araújo explicou, deu pra perceber lá na leitura labial, o cara fala que eu não ganhei nada, que eu sou um merda. Eu fui lá e ganhei, né? E vai querer ganhar de novo, ele fala isso. Aí vem o UOL e faz chamada de matéria, assim como o Globo fez. Fla-Flu termina em briga generalizada por provocação de Luiz Araújo. Provocação de Luiz Araújo. Estão vendo? Isso aí é um tremendo absurdo. E esses veículos, né, que cobrem inclusive o Flamengo, que hoje estarão lá no Ninho do Urubu por volta de 1h30 da tarde, fazendo aí a coletiva do Léo Pereira, fazendo pergunta na coletiva pro Léo Pereira e a assessoria de imprensa do Flamengo de boa lá, né? Com a maior cara lavada, depois de inverterem os fatos.
tentando criar um roteiro fake sobre o que aconteceu no jogo. Todo mundo acha isso normal, acha isso legal. A CNN também, né, não fica atrás nessa daí. A verdade é essa. Né, foi detonar o Flamengo, e não é para menos, né? Tá lá o narigudo lá, anti-Flamengo, fantasma do trem do filme Ghost, é apresentador lá, não é para menos. E aí vai esperar o quê? A chamada da CNN, cara, olha a chamada da CNN. Juiz ou psicólogo? Fala de árbitro a atleta do Flamengo vira polêmica. Vira polêmica por quê? Porque vocês querem que vire, vocês fizeram a chamada. Os caras usam até leitura labial contra o Flamengo. O Fluminense colocou na nota oficial leitura labial contra o Flamengo. E ainda teve a fala do Thiago Silva, que acha que é o dono da razão, né? Que serve mais até para o próprio treinador. Inclusive, tem tanta moral que foi vaiado na escalação do estádio. Abre aspas aí para o Thiago Silva. É complicado. Quando se está na frente, precisamos tomar cuidado com atitudes nossas, porque se causa essa confusão. A nossa imagem aí passa para o público. Precisamos ter mais cuidado. Peraí, cara, você está falando pro Mano, né? Você está falando isso pro Mano Menezes. Vocês precisam mesmo ter mais cuidado, mas você está falando isso pro Mano. Vocês que vivem de provocar e chorar quando o Flamengo está aí em campo. Vocês que não aceitam derrotas e partem para a briga sempre. Vocês é que sempre causam isso e ficam invertendo. E não só jogadores, são jogadores, ex-jogadores, técnico, influenciador, né? E vamos falar da final? Vamos falar da final? Podemos falar só da final agora? Porque, cara, eu tô de saco cheio disso, tá? E eu não tô criticando o Washington, não. Ele é ex-jogador do Fluminense, ele tem uma identificação grande com o Fluminense, eu acho que a opinião dele foi clubista, de defender o Mano, porque não tem defesa com o Mano que provocou. Washington, se quiser falar comigo, eu te respeito com todo carinho, mas eu acho que você tá errado. O Mano é que errou nessa situação. Foi o Mano que errou nessa situação, tá? Entendo, você trabalha num veículo como comentarista, não acho que deveria dar uma opinião clubista, mas eu entendo que nessa daí você foi clubista e defendeu o Mano quando ele não deveria ser defendido. Quando ele provocou o Luiz Araújo. Mas vamos falar de final. A reversão do placar em finais nos Fla-Flu, né, não é comum. Só aconteceu uma vez na história. Foi o Fluminense, 2023, mas só aconteceu uma vez. Os rivais já se enfrentaram 7 vezes em decisões, com jogos de ida e volta, e só houve virada em 2023, com aquele time liderado por Vitor Pereira, aquela baba, aquela teta, né, do Vitor Pereira. Flamengo aí leva vantagem no século, isso aí é importante a gente dizer, porque gostam de ganhar Fla-Flu é normal, que não sei o que, o Flamengo leva vantagem. 2017, Flamengo campeão sobre o Fluminense, com vitórias por 1-0 na ida e 2-1 na volta. Um gol de diferença na ida e 2-1 na volta. Um gol de diferença em cada jogo. O jogo do Rodinei, inclusive. 2020, Flamengo campeão sobre o Fluminense, com vitórias por 2-1 na ida e 1-0 na volta. Ou seja, 2 vezes vitória por um gol de diferença. 2021, Flamengo campeão sobre o Fluminense, com empate 1-1 na ida e vitória 3-1 na volta. Tá? Então, 2022, aí o Fluminense é campeão sobre o Flamengo. 2023, de novo, né, o Fluminense campeão, foram 2 anos seguidos. 2024, o Flamengo é campeão em cima do Nova Iguaçu, mas elimina o Fluminense na semifinal. Então, se a gente contar a semifinal como uma decisão também, desde 2017, o Flamengo vem com uma boa vantagem já aí em cima do Fluminense, o dobro, né, de decisões ganhas. Tá? Então, a gente tem vantagem em vários quesitos. O Flamengo leva vantagem no geral também, por exemplo. São 38 títulos cariocas contra apenas 33 do Fluminense. 5 a mais que os tricolores. E eles pensam que ganhar Fla-Flu é normal. É normal. Tô vendo que é assim. Né? Mas só pensam, né? Só pensam que ganhar Fla-Flu é normal.
e no século foi lavada em cima dos 3 rebaixados do Rio. Os 3 rebaixados do Rio. Em 24 títulos disputados, olha só, o Flamengo ganhou 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 invicto, 2014, 2017 invicto, 2019, 2020, 2021, 2024 invicto. São 13 títulos em 24 anos. 13 de 24 no século. O Flamengo tem um título a mais do que a metade das competições disputadas. Ou seja, dito isso, Flu, Vasco e Botafogo têm menos títulos somados do que o Flamengo sozinho no século. Chupa! E ainda tentam tirar onda. Pô, eu fiz essa estatística aí, tem que aceitar, tem que se calar, tem que chupa que é de uva, porra. O Flamengo sozinho tem mais título que os 3 rebaixados juntos, porra. Tá? E o Arrasca e o Bruno Henrique chegam à 7ª final seguida. 7ª seguida. Qual time tem isso? Aí vem falar de Cano. Cano cacete, porra. Lá ele. Tá? Então eles vão entrar, eles com essa 7ª final, se vencerem, entram num hall aí interessantíssimo, né? Eles alcançam aí o 5º título estadual pelo Flamengo, igualando aí nomes históricos, além da 7ª final seguida, que essa daí é histórica também. Adílio, Leandro, Rondinelli, Léo Moura, né? O maior vencedor da competição pelo Flamengo continua sendo o Zico, com 7 conquistas, mas o Arrascaeta e o Bruno Henrique, caso ganhem, confirmem esse título, eles entram nesse hall aí de jogadores que a gente falou, que tem 5 títulos estaduais, tá? Então, um seleto grupo aí de jogadores que a gente já passou para vocês, que chegaram aí ao pentacampeonato carioca. O Léo Moura, inclusive, a gente há pouco tempo teve o Léo Moura que conseguiu isso, né? Júnior e Cantarelli, eles têm 6 títulos, Zico tem 7, tá? Então é importante a gente trazer essas informações. Muita gente às vezes nem sabe, né? E inclusive é importante falar como o Léo Moura também teve a sua importância, né? O pessoal fica meio chateado com algumas coisas que aconteceram depois, mas o Léo Moura fez história também. 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, ganhou título pra caramba, inclusive invicto, né? Lembrar aí também que foi com Bruno Henrique e Arrascaeta que o Flamengo se tornou recordista aí em finais consecutivas do Carioca. Essa marca de 7 finais seguidas que o Flamengo chega, né? O Flamengo tinha chegado a essa marca de 6, bateu o recorde, e agora em 25 chega a 7. Então, desde que chegaram ao Flamengo em 2019, tanto o Bruno Henrique quanto o Arrascaeta estiveram presentes em todas as finais do estadual. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 7, tá? A gente teve o Zico, estava lá em Campinas, se manifestando aí sobre o aumento de estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Olha só, segundo o Galinho, os clubes brasileiros priorizam aí a contratação, a importação de atletas estrangeiros ao invés de desenvolver melhor os jovens promissores, né, das categorias de base aí dos clubes. Abre aspas para o Zico. O Fla-Flu tinha 9 estrangeiros. Os craques de cada time são estrangeiros. O número 10 do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians e da maioria dos times aí brasileiros é estrangeiro. É impressionante. Acabaram os 10 brasileiros, né? Jogadores com camisa 10 brasileiros. O Zico também apontou que os clubes formam aí jogadores já pensando em negociá-los com o exterior, em vez de aproveitá-los aí no próprio país. Abre aspas. O nosso time de 81, 11 eram da base do Flamengo. Esse é um grande problema para o futebol brasileiro. E eu concordo, até para ganhar a Copa do Mundo, precisamos reduzir o número de estrangeiros e trabalhar mais a base. Precisamos formar mais craques brasileiros para que eles joguem nos times brasileiros. Cara, mas é difícil. Vai contratar aqui
Ele também falou sobre termos muitos técnicos estrangeiros no Brasil. Eu fui revelado por um técnico paraguaio. Seria leviano se fosse contra isso. Mas acho que a grande culpa dessa invasão é dos próprios brasileiros. Anos atrás, os técnicos brasileiros invadiram o futebol português e ensinaram tudo para eles. Os treinadores brasileiros também fizeram isso, e no mundo árabe, né, também continente asiático, além da Europa. A única reclamação que eles podem aí fazer é que os estrangeiros aí, no caso, não precisam de muita coisa para treinar aqui no Brasil. Lá você precisava de diploma, aqui não tinha nenhuma restrição. Cara, na verdade eles conseguem até ali no caso a permissão, né, muito mais fácil. A deles lá fora vale até muito mais. Vamos lá. Tem Mengão de novo na final da Libertadores Sub-20, o Flamengo, né, gigante aí em tudo, está sempre nas finais mais importantes. Eu acho que é muito feliz, cara, muito feliz de novo aí o Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras fazem essa final aí da Libertadores Sub-20. Mengão e Pepas disputam a primeira final brasileira da história da Libertadores Sub-20, e eu fico muito feliz de ver o Flamengo aí, né, mais uma vez na final. O Flamengo que é o atual campeão, e a final acontece nesse domingo no estádio Arsênio Erico, né, em Assunção, no Paraguai. Atual campeão, o Malvadinho, né, derrotou o Danúbio por 1-0 para seguir sonhando aí com o bicampeonato. Já o Palmeiras venceu o Belgrano por 2-0 para chegar à decisão pela primeira vez. Tá? Os dois jogos aí aconteceram nesta quinta-feira. Parabéns aí à garotada do Flamengo, que chega à segunda final seguida. E olha, o José Boto recebeu contato, segundo veículos aí que cobrem o Flamengo, e pode negociar Alan para tricampeão da Libertadores, né? O Grêmio, né? Todo mundo sabe que desde a última segunda-feira, dia 10 de março, até o dia 11 de abril, está aberta aí a janela de transferências interna do futebol brasileiro. O Flamengo pode aproveitar essa janela. Jogadores que atuaram aí nos campeonatos estaduais podem ser negociados, tá? Então o Flamengo, assim como os demais outros clubes do Brasil, estão de olho aí na possibilidade de um reforço, de uma negociação e tudo mais para desafogar a folha, no caso do Pablo, de alguns outros jogadores. Então tem negociações que podem acontecer nesse período, de acordo aí com informações apuradas pelo Fabrício Lopes, né? Também tem canal no YouTube aqui, na Flá Nação VVP. O Alan pode estar de saída do Flamengo. O Flamengo pode negociar o jogador. Segundo o influenciador, o Grêmio estaria interessado no meio-campista, e o Alan, que vem aí crescendo aí sob o comando do Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo não vai aceitar pouco valor por ele, né? Segundo ele, o José Boto vê com bons olhos aí a possibilidade de vender o jogador ao tricolor gaúcho para repor parte do valor usado na compra do atleta. A questão é que o Alan, no momento, vem crescendo aí com o Felipe Luiz, né? O Flamengo não pode aceitar qualquer valor pelo jogador. Também não cheguei a falar com o José Boto, falar com ninguém lá do Flamengo, saber se procede esse interesse. E tem também a questão que o Everton Araújo tem sido criticado. O Flamengo não tem tantos jogadores ali na posição de volante, né? O Flamengo, eu sei que busca sim um clube para emprestar o Lohan, tem o Zé Wellington, tem a questão do Pablo, zagueiro também, que vem treinando separado, que o Flamengo quer liberar esse valor na folha, quer emprestar o jogador, tá? E isso aí é uma situação que incomoda, que eu sei. Olha, o Pulgar assinou a renovação com o Flamengo e fica até 2028 no clube, né? Depois de muita negociação e quase sair do Flamengo. Pelo menos as notícias diziam isso, que ele queria sair, que ele queria ir para fora do país, que ele não queria ficar mais por aqui. E o que aconteceu foi o contrário. O Eric Pulgar, que é o nosso volante mais importante hoje, o Eric Pulgar assina a renovação por mais 3 anos, ou seja, ele completa 2025, que era o contrato dele, tem mais 3 anos até 2028, e com isso o Eric Pulgar tem um aumento salarial, vai ser valorizado aí para ficar também com salário top no Flamengo. E o empresário dele chegou no Rio de Janeiro, tiveram reunião e já resolveram tudo. Segundo o jornal O Globo, assinou esse contrato com o Flamengo, muito importante aí o Eric Pulgar
tanto para o restante da temporada como para os próximos anos. É um dos principais jogadores ali do setor defensivo do Flamengo. Estou muito feliz aí com a renovação do Eric Pulgar. E sobre o Alan, novamente, né, que despertou aí interesse, segundo o Fabrício Lopes, despertou interesse do Grêmio. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito bem. Justamente agora que o jogador está se recuperando, não tem tantos volantes bons aí à disposição. O Flamengo já negociou o Thiago Maia, o Everton Araújo não está nesse momento correspondendo, eu espero que corresponda.